Pai, obrigado pela vida do teu filho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua vida, seu ministério, sua família. Sustenta o teu filho, fortaleça, renova as suas forças, ó Pai. Que ele continue sendo esse canal de bênção às nossas vidas. Como o Senhor tem usado, use nessa noite, ó Pai. Ministre, Senhor, através do teu filho, Senhor, as nossas vidas. Deus, nós abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler os versículos 1 a 6. Jó 42, do 1 ao 6, é o texto que vamos ler essa noite. E eu sei que Deus, mais uma vez, vai falar conosco, dentro desse tema da intimidade. Nós vamos, essa noite, pensar sobre os efeitos da verdadeira intimidade com Deus. Amém? Quais são os efeitos que a verdadeira intimidade com Deus gera no nosso coração e também à nossa volta? O que acontece quando a gente tem uma verdadeira intimidade com Deus? Se você ainda quiser, lá fora no final ainda vai ter alguns dos livros. O Privilégio dos Íntimos tem lá fora. Também tem alguns dos antigos lá, do casamento, o da Susana Spurgeon também. Aí você me procura lá fora, vai ser bênção. Amém, irmãos? Eu tenho, essa noite, uma palavra que eu acredito que ela vai mexer profundamente com a sua alma aqui hoje. Essa palavra, ela nos atinge num ponto muito sensível da alma. Porque a verdadeira intimidade com Deus, ela sempre vai ser além da pele. Ela vai descer aos níveis mais profundos da alma. Vai mexer com as coisas mais abissais da gente. Aquilo que está lá no íntimo, num lugar tão íntimo que às vezes nem a gente sabe direito que tem. Só descobre quando dói. Amém? É por aí que a gente vai hoje. Jó capítulo 42, versículos 1 a 6. Acharam o texto? Diz a palavra de Deus: Então Jó respondeu ao Senhor. Porque do versículo capítulo 37, 38, até aqui Deus está falando com Jó. Fala um monte de coisas, tudo do mundo natural, bagunça a cabeça de Jó e a nossa, até hoje. Aí Jó resolve falar, olha o que Jó diz. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Esse texto tem duas coisas que são extremamente importantes para nós. A primeira é que até agora Deus não agiu na vida de Jó, só falou. Antes dele receber bênção, de ser trocado o estado dele e tudo mais, ele chega à conclusão de que Deus é mais do que aquilo que a teologia pode abarcar. Ele entende que Deus é mais do que aquilo que o falatório teológico compreende. Então isso aqui acontece antes da bênção. E o mais interessante, quando Jó diz eu me arrependo, o sentido aqui não é do arrependimento pelo pecado, uma vez que Jó não pecou. Se Jó diz que se arrepende pelo pecado, ele está corroborando a tese dos amigos, que é falsa e Deus vai denunciar. Jó está dizendo eu me arrependo de ter falado das coisas que eu não compreendo, de ter tentado decifrar mistérios que são maiores do que eu. Eu me arrependo de não ter colocado a máscara de mergulho e ido lá no fundo. Achei que de onde eu estava, dava para entender Deus. Esse é o tipo de arrependimento que eu quero que nós tenhamos aqui essa noite. O arrependimento de não saber que nós não temos nem de longe, aliás, nunca vamos ter a capacidade de dominar, de controlar Deus e de dizer exatamente como Deus faz. Nós não temos nem de longe a capacidade de dominar Deus. O que nós temos aqui hoje, e precisamos ter sempre, é uma humildade suficiente para deixar bem claro que em Deus existem muitas, infinitas possibilidades que Ele vai abrindo à medida que a gente vai se relacionando
com Ele. Amém? Então nós vamos ver essa noite quais são os efeitos da verdadeira intimidade com Deus. Aliás, a verdadeira intimidade com Deus é um negócio muito perigoso, extremamente perigoso. Por quê? Porque ela geralmente vai revelar os nossos conceitos errados sobre quem Deus é. Quanto mais perto de Deus você chega, mais você percebe que não sabia de nada. Essa é a lógica de Jó. Cheguei perto demais de Deus para saber que não era Ele, o que eu imaginava que Ele era. Estranho, né? Karl Barth, um teólogo suíço, escreveu páginas e mais páginas sobre Deus. Chegou a escrever um livro com 900 páginas sobre Deus, para chegar no final e escrever: Deus é totalmente outro. Não entendi nada, imagina. À medida que você vai chegando perto dele, vai percebendo que ele não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava, com o produto que geralmente vendem para nós nas igrejas que a gente vê por aí. Então é perigoso se aprofundar numa intimidade, primeiro porque ela vai me desmascarar. Ela vai dizer para mim que os meus conceitos nem sempre correspondem à realidade da fé. Ela vai dizer para mim que estar perto de Deus não significa estar efusivamente histérico o tempo todo. Significa às vezes que eu preciso calar, ficar quieto e me arrepender dos meus êxtases infantis, para dizer para Deus de todo o coração que hoje os meus olhos te enxergam. Essa intimidade é difícil. Existe uma enorme diferença entre você sentir o interesse por Deus e você viver em Deus. Tanto que tem inúmeras pessoas que gostam de arte, mas que não são artistas. Ou seja, proximidade é diferente de intimidade. Você pode estar próximo de Deus, mas não ser íntimo de Deus. Pode estar na igreja, mas não ser corpo. Pode fazer parte de um grupo de pessoas, mas não ser da família delas. Há uma diferença entre estar perto e estar dentro. Intimidade verdadeira com Deus é mais do que perto, é além da proximidade, é mergulho para dentro, é característica de envolvimento, numa profundidade que vai além da mera palavra, que desce às camadas mais profundas da alma. E Deus, quando se trata de Deus, é bom lembrar que é sempre um mistério. O mistério, na verdade. Estar envolvido com Deus é estar envolvido com o maior de todos os mistérios. A teologia clássica trabalha com um mistério tremendo, um mistério tão extraordinário que não dá para dizer. Portanto, ao lidar com Deus, a gente está sempre envolvido com alguém que escapa do nosso controle, da nossa capacidade de imaginação. Lidar com Deus é estar além da mania que nós temos de fechar numa caixa. Tem um negócio que me irrita em igreja, é quando o indivíduo nem começa a pregar e já avisa o que vai acontecer, vai fazer, vai bombar, e se Deus não quiser? Quem é que vai fazer Deus fazer? É ou não é? Não é um negócio esquisito? Se Deus não quiser vir aqui hoje, quem é que vai fazer ele vir? Ele não vem aqui porque eu vim, ele vem aqui porque é graça, e sabe que eu preciso dele para viver. A relação dele comigo é relação de amor, não é de controle de posse, não é de birra, não é de chantagem teológica. Senhor, se o Senhor me der, eu faço. É uma relação de pura graça, de puro amor, de pura vida. Na verdade, irmãos, a gente beira a idolatria, porque a tendência nossa é chamar de Deus os produtos pobres das nossas sensações. Nossa tendência é chamar de Deus aquilo que a nossa imaginação concebe. Daí o grande desafio de mergulhar na Bíblia, para encontrar nela o Deus que se revela. É por isso que toda teologia, toda intimidade sem palavra é perigosa, porque gera um ídolo a qual eu vou batizar de Deus. Mas quando eu estou pela palavra, isso gera vida. O problema é que nas nossas igrejas cada vez menos querem palavra. Nós vivemos numa época em que a palavra passa, o importante são as pipocas da fé, as cócegas da alma, fast food sagrado. O povo não quer saber de palavra. O povo quer bênção, mas não quer o Deus da bênção. É ou não é? Tanto é que até hoje ainda existem preconceitos e preconceitos com a teologia, porque é muito fácil eu dizer que você é um problema por ser teólogo, do que assumir a minha preguiça em ler. É ou não é? Quando a gente mergulha nas mais profundas águas da palavra, sabe o que acontece? Deus se revela, Ele está nela, e por ela se revela a nós, e na sua intimidade nos sara. Mergulho na palavra faz isso. Deus, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, Deus é mais íntimo do que a noção que a gente tenha de intimidade. Consegue entender isso? Deus é mais íntimo do que a noção que você vai ter de intimidade. Imagina isso. Ele vai mais além do que você pode imaginar, do que seja um mergulho. Imagina o ponto mais profundo que você imaginar. Deus está infinitamente além disso. Ou seja, Ele adentra lugares em nós tão profundos que a gente tem medo de entrar.
são lugares das nossas raízes, dos nossos medos, das nossas inquietações. É caminho de casa, mas é tão assustador de tão íntimo. Quer ver uma coisa? A gente, quando começa a pensar na gente mesmo, nas coisas que a gente já fez ao longo da vida, das coisas que a gente é capaz de fazer, por exemplo, para defender um filho, das coisas que a gente é capaz de fazer para ganhar um trocado, a gente se assusta com a nossa complicada tendência, é ou não é? O ser humano é complicadíssimo, por dentro é difícil demais, o inimigo sou eu. Agora, nesse exato momento aqui, se a graça de Deus não estiver agindo em mim, eu me demonizo, eu viro um monstro, com Bíblia aberta na mão, autoridade para pregar, e a sua mente só esperando eu falar, eu posso manipular, transformar um monte de coisa aqui, e colocar na sua boca a goela abaixo. Se a graça de Deus não estiver aqui agora, nesse momento eu viro um monstro. É a graça que faz com que a palavra que sai daqui atinja o seu coração, gere vida, frutos, e amanhã você volte para cá, outro homem, outra mulher, transformados pela intimidade curada. A palavra faz isso. É a palavra que mexe, é a palavra que sara. Jó sabia disso. Escuta uma coisa aqui, a intimidade só é percebida de verdade quando a comunhão com Deus vai além da mera comunicação sobre Deus. É o que Jó está dizendo. Antes eu ouvia falar, tinha comunicação. Quase dá para ver Jó falar. Eu já ouvi muita mensagem sobre o Senhor. Antes eu ouvia falar sobre o Senhor. Tinha comunicação sobre Deus, mas não tinha comunhão com Deus. Agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Agora eu sei o que é intimidade, a distância de uma face. Agora os meus olhos te enxergam, agora eu posso enxergá-lo. Estou perto do Senhor para ver os contornos do teu rosto. Se tem uma coisa que eu acho belíssimo do livro de Jó, é a capacidade que ele tem de o tempo todo atribuir tudo para Deus. Se ele sofre, é Deus. Se é bênção, é Deus. Se deu, foi Deus. Se tirou, foi Deus. Se você tirar o diabo do primeiro capítulo de Jó e não contar para ninguém, ninguém fica sabendo. Porque na agenda de Jó, o diabo não dá as cartas. Quem dá as cartas é Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos e de todas as situações. Para ele é o que interessa, Deus. Uma relação de profundidade. Agora, o que mais me espanta é que esse final de Jó é espetacular. Quer ver uma coisa? Deus aparece para Jó, fala muito, não explica nada, mas resolve tudo. Não é bonito? É Deus chegando para Jó e deixando bem claro para ele, daqui para frente, Jó, nosso envolvimento vai ser muito além das meras palavras, do verborragia gospel. Eu vou falar muito, não vou explicar nada, mas eu vou resolver tudo. Por quê? Porque a intimidade com Deus não está nas respostas das velhas perguntas, mas no convite ao mergulho nas novas perguntas, no mistério ainda mais profundo. É Deus dizendo para Jó, agora você entendeu, Jó, você não domina meu mistério, mas eu vou te convidar para mistérios ainda maiores. Você não manda em mim, mas eu vou te convidar para entrar em mim. Você ouvia falar das minhas ideias, agora eu vou te olhar nos olhos, e você vai enxergar o inigualável que existe para além da fala, o que existe no contato do olhar. Uma das coisas mais difíceis da fé cristã é você pedir para Deus falar menos e olhar mais. Deus, não fala comigo, olha para mim. Já imaginou isso? Senhor, eu não quero que o Senhor fale comigo hoje. Não é uma oração esquisita? Mas olha para mim. Se Deus só olhar para nós, já muda tudo. Ele é soberano, o olhar dele é capaz de criar os céus e a terra. Ele procura os fiéis da terra. Se ele te achar aqui hoje, o olhar dele sobre você faz a sua vida mudar. Não precisa de mágica, não precisa de uma série de coisas, manipulações, nada disso. Basta um olhar. E nós somos alvos hoje do olhar de Deus. Você pode agradecer a Deus que você é alvo do olhar de Deus? É tão tremendo isso. Eu quero pensar, refletir com os irmãos sobre os efeitos da verdadeira intimidade com Deus. Pega a sua Bíblia aí que nós vamos fazer um passeio na Bíblia. Abre lá, por favor, lá no Salmo de número 42. Vamos ver o que os filhos de Coré falam para nós no Salmo 42, versículo 5. É o primeiro efeito que eu quero pensar com você hoje aqui, da verdadeira intimidade com Deus. Salmo 42, verso 5. Para mim, não existe imagem mais bonita da igreja do que essa. A igreja abrindo Bíblia para ler. É uma das imagens mais lindas que eu gosto. É bem melhor do que cadeiras voando, não é? É até perigoso, né? A Bíblia é melhor, né? Olha o que diz, Salmo 42, verso 5. É uma pergunta que os filhos de Coré colocam de um modo terrível. Por que você está assim tão triste, ó minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Guarda o que eu vou dizer para você aqui, ó. O primeiro efeito da verdadeira intimidade com Deus é a cura da alma. Ou seja, a cura da alma não se faz em consultórios de falso profeta. Cura da alma não se faz com livro de autoajuda. Cura da alma não se faz com versículos isolados da palavra. Cura da alma não se faz com regressão. Cura da alma não se faz com campanha sobre campanha. Cura da alma se faz com intimidade com Deus, porque Ele fez a alma e conhece ela de dentro para fora. A intimidade com Deus cura a alma. Só que para isso acontecer, olha para mim, a primeira coisa que você tem que fazer para entender é assumir que está doente. Se você não assume que tem um problema, que tem uma crise, que tem uma dor, nunca procura um médico. É assim ou não é? Primeiro vem o diagnóstico, para depois vir a cura, o remédio, o tratamento. É preciso entender isso. O rio da nossa vida sempre flui através de pântanos de desânimo. Quem aqui hoje pode dizer que nunca se sentiu desanimado? Sabe de onde vem a palavra desânimo? Da junção de duas palavras latinas, des mais ânima, sem alma. Alguém desanimado é alguém que perdeu a alma. Imagina, é como você olhar para dentro de si e pensar, onde é que eu estou? Cadê eu de mim? Perdido por dentro, sem alma, desânimo, desânima, sem alma. Alguém que passou da própria vida. É como se você corresse e esquecesse a si mesmo. É olhar no espelho e não se reconhecer. Os filósofos dizem que você, quando olha no espelho, já tem um grande milagre ao se reconhecer. Porque se você não se reconhecer, não está olhando para si, está olhando para alguém, não é estranho? Sem alma, olhar para o espelho e não ter reverso. Sem alma, gritar, mas não ouvir palavra. É sem alma, você chega aqui, canta, mas não louva, prega, mas não fala, ora, mas não diz. Indivíduos sem alma possuem só um corpo, são entidades encarnadas, mas sem vida. Quem tem alma gera, produz. Quem tem alma gera Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem tem alma canta, flui, pulsa. Quem tem alma existe, se arrepia, sente a alegria de viver, o perfume da flor, o abraço da vida. Quem não tem alma reclama o dia inteiro. Quem não tem alma fica chato, maçante, acinzentado, espírito de gravidade, só desce, nunca sobe, não é leve, é pesado, vazio, a vida inteira um eterno tormento, afunda no pântano monstruoso de si mesmo. Intimidade é chamar Deus para dentro, porque Ele vindo dentro, limpa a sujeira. Se Deus está em você, a sua alma vai ser curada aqui hoje. Se Deus está em nós, a nossa alma é curada. Não há pecado em você passar por dores, angústia, depressão, nada disso. Aliás, isso faz parte do humano. Se você ainda sofre, ainda é gente. Não é? Isso é um bom sinal. O problema é quando você acha que isso é um problema mais grave, que isso é sinal de que você não tem relação com Deus. Isso é um problema grave. Escuta isso daqui, ó. Eu acho interessante que esse desânima, esse sem alma, é uma espécie de buraco negro na própria vida. É a monstruosidade do vazio. Esse mesmo Salmo 42, verso 5, na versão A Mensagem de Eugene Peterson, é ainda mais profundo. Olha como ele diz: por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo você o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto, porque Ele é o meu Deus. A Bíblia diz que o coração alegre faz o sorriso brotar no rosto. Sabe o que é isso? A cura de dentro faz você melhor por fora. O problema de hoje é que as pessoas acham que por fora resolvem o que está dentro. Esse é o problema. Aí não adianta fazer milênios de academia, porque você pode dar uma reformulada, repaginada, mas os músculos não mexem na alma. O problema do povo é fazer o reverso. Eles arrumam por fora para ver se dá jeito por dentro. É melhor mexer primeiro por dentro para depois ser por fora. Essa é a questão. Sabe o que é mais terrível? É que todo ser humano que já botou a cara no universo vem marcado por uma coisa chamada dor. A alma dói. Ela mexe profundamente. Quer ver uma coisa interessante? Tem dias que a alma parece se enfurecer dentro da gente. As águas da gente ficam agitadas. É aquela terrível sensação do abandono que nos assalta.
Os gigantes da Bíblia, como Davi, Asaf, Jó, até Jesus Cristo passaram por isso. Os pais da igreja chamavam isso de a noite escura da alma. Depressão, melancolia, tédio, tristeza profunda. Elas são fantasmas que assolam qualquer um. Não existe fé blindada. Não existe super-homem. Aquela mulher, aquela profeta, aquele profeta que nunca passou por isso. Se botou a cara no mundo, a alma sofre. É por isso que precisa de um Salvador. É por isso que você precisa de palavra. É por isso que você precisa de cura. E essa cura acontece quando Deus entra. Nenhum mágico tem o poder de chegar aonde Deus vai. A Bíblia diz que a palavra vai na divisão das juntas e medulas. Imagina, sabe o que é a medula? Tecido que enche a cavidade do osso, é o osso do osso. A palavra vai além daquilo que você entende como interioridade. Ela vai na essência mais absurda que você imagina possuir. É lá que ela planta sementes da vida. E de dentro para fora ela vem gerando luz. É por isso que você brilha. Porque a graça que acontece não é daqui, ó, é para dentro, é no mergulho da intimidade. A dor é a nossa mais antiga companheira de caminhada na história. Sabe qual é a vitória do cristão? A vitória do cristão não é evitar o sofrimento. A vitória do cristão é não ser derrotado quando sofre. Não é evitar o sofrer, é não ser derrotado pelo sofrimento. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 7:5, quando ele está falando sobre a experiência que ele passou na Macedônia, que foi terrível. Olha o que Paulo escreve: nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo sabia muito bem das dores da alma. Irmão, não te conforta saber que um homem do naipe de Davi, um indivíduo como Paulo, vamos colocar, só esses dois até já basta para nós, Davi e Paulo, sem citar os Asaf da vida, não te conforta saber que eles passaram pelas mesmas crises que você? Significa que nós aqui hoje não somos em nada melhores do que eles. Mas nós temos uma alegria, servimos ao mesmo Deus que eles serviram. E a Bíblia é taxativa em dizer que Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Portanto, Ele ainda cura essas dores e ainda pode fazer de nós melhores. Em Romanos 12:15, Paulo vai além. Paulo escreve sobre a saúde da alma, só que numa dimensão de simplicidade tremenda. Olha o que Paulo diz: chorai com os que choram. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É um ato de sabedoria quando você aprende a ficar triste com coisas tristes. Isso significa uma espécie de esperança realista. Você não fica imaginando coisas que não existem. Se a coisa é triste, eu fico triste. Se ela é feliz, eu estou feliz. Porque eu aprendo a não esperar o que não existe. A minha alma ficou sábia, tranquila e pode entender que na hora de chorar, chora. Mas na hora de sorrir, ela sorri. Porque ela tem um Deus que trabalha em todos os ambientes. Deu para entender? Em todos os movimentos, você chora com aquilo que é triste, mas se alegra com aquilo que é para celebrar. Ou seja, existem tempo de palmas, mas existe tempo de lágrimas. Spurgeon chamava isso de esperança realista. Paulo escreveu aos Coríntios que ainda vemos as coisas hoje através de uma espécie de espelho turvo. Lá em 1 Coríntios 13:12, Paulo fala: a gente por enquanto vê como que em espelho da época dele, turvo, embaçado, que dava uma distorcida na imagem. Portanto, se a gente quiser fazer a nossa alma descansar, precisamos aprender a lição que Paulo colocou para nós. Sempre dê graças a Deus por aquilo que você consegue ver claramente. Não importa quão pequeno seja, agradeça a Deus pelas coisas que você pode ver aqui. É o que Jó está dizendo: agora eu te agradeço, te conheço, porque os meus olhos te veem. Olha o que Paulo está dizendo: agora a gente está vendo tudo embaçado, por isso que fica difícil entender o que passamos. Mas aquilo que eu posso ver claramente são motivos para adorar a Deus. Ou seja, eu posso ver claramente que hoje tem uma igreja que me recebe e que me ama. Eu tenho motivo para agradecer a Deus. Eu posso ver claramente a minha esposa e meu filho aqui, tenho motivo para agradecer a Deus. Eu posso ver claramente que eu estou de pé apesar das lutas, tenho motivo para agradecer a Deus. Eu posso ver claramente algumas coisas. Eu não estou sozinho nem estou perdido. Eu tenho um Deus que tem trabalhado na minha alma, que tem sido o Deus da minha vida e que limpou os meus olhos da embaçado da vida. Você tem motivos para adorar a Deus aqui hoje. Existe cura para as dores da alma. Como o mundo de hoje é um mundo doente. O Ademar estava falando aqui da música dele, é cura. O impacto que ela gera. Eu lancei um dos primeiros livros que eu lancei, Quando a Vida Dói. Vai sair agora a segunda edição dele. É um livro que acontece a mesma coisa. As pessoas chegam, choram, falam. O mundo clama. E
é estranho, sabe por quê? As igrejas estão lotadas, o povo gritando vitória o tempo inteiro, bombando, arrebentando. Mas que vitória estranha, que termina sempre no final do culto com a pessoa ainda doente. Não é estranho? Sabe por quê? Porque não basta gritar Deus como se Ele fosse um produto do mercado da fé. Ou você anda com Ele, ou não pode ter as coisas que Ele tem. Mas quando você ama com Ele, o céu vem junto. Ele mora com você, Ele habita a sua alma, Ele faz diferença na sua vida. Ele não vai embora porque passou um final de semana com você. Ele não é próximo, Ele é íntimo. Então Ele fica, mora na sua casa, entra na sua vida, conhece a história da sua família, mexe nas profundezas da sua alma. Existe cura para as dores da alma. Onde elas estão? Na intimidade com Deus. Ela acontece quando a intimidade com Deus é verdadeira, quando os nossos olhos enxergam a Deus, quando a gente abre mão da tentação da autojustificação e confia na soberania de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Se você quer que a sua alma seja curada essa noite, a primeira coisa a deixar bem claro é dizer: Deus, eu abro mão do controle, abro mão da tentação de dominar a minha vida. Eu quero que o Senhor sobre mim seja soberano como o Senhor é. Isso é assustador, é difícil dizer. Interessante que o povo adora Jeremias 33:3, sabe de cor e salteado, põe até adesivo no carro, não é? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Só que a gente acha que sabe e acha que Deus sabe que a gente sabe. Não é? O texto deixa bem claro que quando a gente vai orar, o primeiro passo é assumir nossa ignorância. Eu não sei. Coisas que eu não sei, ou seja, eu sou ignorante quando ajoelho. Eu não sei como Deus faz, como faz, por que faz, de onde faz e se vai fazer, mas eu oro porque sei que se Ele quiser, eu estou feito, Ele vai fazer. Ele é o Senhor da vida, é soberano e não dispensa seus filhos vazios. Você está aqui essa noite porque Ele um dia ouviu uma oração sua. Ele é o Deus que ouve, responde, age e faz. Intimidade com Deus, primeiro efeito, cura da alma. Deu para entender? Segundo efeito, dá uma olhada no que diz Provérbios. Esse texto eu acho muito interessante, pouca gente vai gostar de ler, mas eu faço questão de ler. Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. O segundo efeito da verdadeira intimidade com Deus, sabe qual é? Descentralização. Você sai do centro. Se Deus está íntimo seu, você vai sair do centro. Você não vai ocupar os primeiros lugares, não vai para a frente do holofote, não vai ficar no pódio, não vai ser lembrado e seu nome não vai parar na caras ou faces para ficar mais crente. Se você é íntimo de Deus, você vai ficar muito feliz por sair do foco e deixar que o palco, o centro, seja só dele. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Dá uma olhada no que diz aí. É uma oração. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Esse texto aqui tinha que estar lá no Palácio do Planalto hoje. Não é? Dia que ser a Operação Lava Jato, Provérbios 30, põe aí a próxima fase. Isso é fundamental, sair do centro. Sabe o que é esse texto aqui? Esse texto está deixando bem claro para mim e para você que a igreja que tem intimidade com Deus é feita de equilibrados. Não tem nada pior do que um grupo de crentes desequilibrados. Crente desequilibrado é um problema grave. Ele acha que porque ele é filho daquele que fez o mundo, ele é uma espécie de playboy. É uma espécie, me perdoe o termo, mas é uma espécie de santa vagabundagem. Deus fez o mundo, eu sou filho dele, então eu mando. Aí fica aquela pior de todas as carteiradas, que é com cartão de membro. Sabe com quem está falando? Filho do homem. Não é não. Como é perigoso quando acontece isso. Gente muito cheia de si. Tudo que incha demais é um perigo. Se encostar num espinho, explode. E o que você tem na alma são espinhos. É produto do pecado no Éden, não é? Brotou lá. Então, cuidado com gente cheia demais. Se encostar no seu espinho, explode. Escuta uma coisa aqui, isso aqui é fundamental. O apóstolo Paulo aprendeu a lição da vida equilibrada. Quando ele escreve lá em Filipenses 4,
Antes das famosas frases, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo fala, aprendi a passar necessidade. Aprendi a ter muito, aprendi a não ter nada, aprendi a ter pouco, aprendi a ter alguma coisa. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, eu aprendi, sei viver com muito e com pouco, eu tenho uma teologia do equilíbrio. Eu aprendi que Deus me dá o necessário para eu ser. O pastor abriu aqui lendo o Salmo 112, que trabalha com isso. Eu não quero nem muito nem pouco. O grande problema de muita gente é viver numa ansiedade violenta por adquirir tudo e todos, abocanhar um monte de coisa. Isso é tão mortal, porque nos tira de perto de Deus. Porque todas as vezes que você quer abocanhar o mundo, na ânsia de se garantir, você está dizendo para Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de abençoar o meu futuro. Então eu vou fazer meu pé de meia aqui, depois que estiver pronto, aí eu te procuro para a gente conversar. Há muita gente fazendo isso com Deus. Ele não confia que Ele é capaz. Eu fiz uma entrega para Deus quando eu tinha mais ou menos 17 anos no seminário de teologia. Entreguei completamente minha vida na mão dele. Até hoje Ele nunca falhou. Eu estou aqui porque Ele é o meu Senhor e o Rei da minha vida, e é para Ele que eu vivo a vida inteira. Ele me deu a melhor mulher do mundo, um filho maravilhoso, uma igreja e um ministério. Eu estou aqui por causa dEle. Ele deu, Ele tira, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. A Ele glória. Ele é o Senhor. Um dos textos bíblicos menos lidos, da história da igreja, sem dúvida, sabe qual é? Isaías capítulo 5, versículo 8, eu faço questão de ler para você. Olha o que diz o texto. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornem os senhores absolutos da terra. Tem uma outra tradução que diz assim, ai de vocês que acumulam casa e terreno, de modo que digam, ninguém mais mora aqui. Imagina, e não é o sonho dos crentes de hoje, ter um condomínio só deles? Olha o que Isaías, 700 anos antes de Cristo, avisou. Ele deu um salto milenar para dizer que o capitalismo selvagem é anti-Deus. Sabe o que Isaías está dizendo? Ai dos acumuladores. Esse versículo destrói a tara da prosperidade do acúmulo. É como se Isaías desse um brado, cuidado com o acúmulo desmembrado, louco, desesperado. É um poderoso lembrete bíblico contra a enfermidade da posse, o mal do consumismo, o perigo da centralização. Isso significa dizer que o que Deus quer para mim não é que eu vire um pobre miserável, nada disso. Só que Deus também não quer para mim que eu seja o dono do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O que Deus quer para mim é que, à medida em que vai me abençoando, eu vou abençoando quem estiver do meu lado, porque eu faço-me participante da glória de Deus. Então, eu faço com que tudo que chegou a mim também atinja os outros. A verdadeira intimidade com Deus nos tira do centro, porque esse lugar é de Cristo. Ela nos coloca em movimento, em direção aos outros. O livro de Atos tem uma das descrições mais empolgantes do que é uma igreja descentralizada e íntima de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Atos 2, 44 a 47. Vê se você gostaria de congregar numa igreja dessa aqui. Ó. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pensa congregar numa igreja dessa, irmão. Numa igreja dessa, você ora para Deus abençoar os irmãos que são fazendeiros cada vez mais, que você sabe que abençoando eles, abençoam você. É ou não é? O problema é na igreja dos egoístas, que quanto mais tem, ninguém mais mora ali. Não é esquisito? Essa que é a ideia aqui, ó. Ser íntimo de Deus significa abrir o meu coração. Se eu fecho meu coração só para mim, eu não consigo ter uma profunda intimidade com Deus. A descentralização é um milagre que poucos procuram e quase ninguém quer. É impossível você ser íntimo de Deus e não enxergar os aflitos e os necessitados. Aliás, se você se diz íntimo de Deus, mas não enxerga aflito, não enxerga necessidade, foge de pobre, você não tem intimidade, você tem vaidade. Os sociólogos dizem que o pobre, sabe como é que o pobre te agradece? Pedindo mais. Não é? Sabe que daí tem, é fonte.
Tem crente na igreja de hoje que detesta pobre. Dá para ver no olhar. O irmão entra, dá aquela olhada de cima e embaixo assim, meu Deus, olha a roupa da irmã. Isso é roupa de vir no culto? Dá uma para ela, irmã. Compra a melhor bolsa, ué, é ou não é? Leva a irmã no shopping, faz a festa. Você vai se sentir feliz, abençoado, vai abençoar alguém, vai sair do centro e a cara vai desamarrar. Olha que bênção. Não tem nada pior do que alguém que grita a Deus no lábio, mas o coração e o rosto moram no inferno. Não é esquisito? Todas as vezes que Deus te der alguma coisa é para fazer passar para alguém. Deus sempre te dá no sentido de te projetar. Ele nunca te dá para ficar, porque Ele não é o Deus que vem e esmaga, é o Deus que projeta. E tudo que Ele dá para nós, Ele nos faz ser maior. Você já pensou se eu tivesse passado a minha vida inteira estudando só para mim? Que graça teria isso? Tudo que eu aprendi, que venho estudando a vida inteira, é para esse momento. É para subir aqui e passar para a minha igreja, para que o povo cresça, a cabeça abra, a palavra entre. Olha que maravilha, faz sentido para você, faz sentido para mim. Que sentido faz guardar tudo isso para cá, não sobrar nada para ninguém? Eu vou além. Você não precisa que o irmão chegue no final do culto e você precisa assim, irmão, você está passando alguma necessidade lá, varão? Precisa de uma ajudinha aí? Que é para o cara falar, irmão, estou desprezado, detonado. Você fala, amém. O Senhor me mostrou. Não mostrou não, você acabou de pescar. Se Deus te mostrar, não precisa nem perguntar. Faz um cheque, põe no bolso do irmão e some. Entra pela primeira porta que você achar dos anônimos. Você vai dar de cara no céu. O céu é lugar onde as obras anônimas aparecem para a glória de Deus. É ou não é? Mas quem é que faz isso? Agora eu pergunto a você, como é possível que alguém que se diga íntimo de Deus coloque o coração na prosperidade, no acúmulo, e ao mesmo tempo viva numa sociedade enferma, explorada, consumista e que produz milhões de miseráveis? Pensa, como é possível que eu seja íntimo de Deus e fique tranquilo com a miséria que está acontecendo no país? Como é possível que eu seja íntimo de Deus e fique tranquilo em oprimir as pessoas que trabalham para mim? Escuta o que eu vou te dizer. Se a sua empregada doméstica é oprimida, humilhada, sofre preconceito de você, você não é cristão. Você não tem nada a ver com Jesus. São nessas relações que nasce a intimidade com Deus. Aqui dentro é fácil, no púlpito então é mais fácil ainda, complicado é em casa. Deu para entender? Porque eu ainda vou mais fundo. Não dói a sua alma quando você sabe que o Brasil, por exemplo, é um país onde poucos têm milhões e milhões vivem de migalhas? Um país onde poucos têm milhões e milhões vivem de migalhas. Não dói a sua alma saber que agora, nesse exato momento, tem um monte de meninos sonhando em fazer uma universidade, mas que nunca vão conseguir? Não dói a sua alma saber que nesse exato momento, por exemplo, no norte e nordeste do país, tem meninas que se prostituem por um pedaço de bolo? Não dói a sua alma saber que no próximo domingo de manhã, quando você fica todo enjoadinho porque não tem café aqui, tem mulher que está na fila do presídio para visitar o filho, o marido? Se a intimidade com Deus no seu coração não te faz sentir a dor do outro, você morreu. Agora, se a intimidade com Deus te faz sentir a dor do outro, Deus vive em você. Você sente a vida de Deus pulsar. Você faz alguma coisa para que o mundo sinta essa graça e toque vidas através de você. Agora, se você acha que você não tem nada a ver com isso, eu tenho um versículo para você. 2. Está lá em Provérbios 24, 11 e 12. Olha o que diz a Bíblia. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Não tem como eu dizer, Senhor, isso não tem nada a ver comigo. Se Deus me colocou na igreja, me chamou de filho, tem tudo a ver comigo. Escuta isso daqui, ó. Deus se interessa pelo modo como você trata as pessoas necessitadas. A Bíblia tem um homem inteiro para provar isso, Cornélio. Em Atos capítulo 10,
Ele é um grande exemplo dessa verdade. A descrição que Lucas faz dele é pontuada pelas muitas esmolas que ele dava para o povo. Interessante é que o texto bíblico faz questão de frisar que Deus se agradava das esmolas que ele dava para o povo. Sabe o que significa isso? Deus, o modo como a gente toca as pessoas, toca a Deus. Está aí um homem que fazia algo, Deus se sentiu atraído pelo que ele fazia. Aí sabe o que Deus resolveu fazer? Por causa de Cornélio, mudar a cabeça de um crente complicado. Eu gosto tanto daquele texto. Pedro está lá, tranquilo, deitado na casa, na região de Jope. De repente vem uma imagem do céu, um lençol, com um monte de bicho lá dentro. E Deus, uma ordem direta do céu: Pedro, mata e come. Irmão, churrasco para crente não precisa nem mandar, é ou não é? Mas Pedro se levanta tão crente, pensa num cara crente. Pedro levanta e diz: não, Senhor, até hoje essa é a nossa tentação. Uma espiritualidade que diz não para Deus. Não, Senhor, não posso fazer isso, porque eu sou crente, eu não como essas coisas aí. Aí a voz do céu avisa: não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Sabe o que Pedro faz? Fica pensando. Pensa, o que significa esse negócio? Enquanto ele está pensando, chegam os homens. E Deus fala para ele: Pedro, vai com eles. Eu que mandei. Aí Pedro vai. Quando Pedro chega lá, começa a entender mais ou menos a situação, ele começa a pregar. A pregação dele é injuriada, nervosinha, pregação tipo Jonas. Aquela coisa de querer bater nos irmãos. Enquanto ele está falando, a Bíblia diz que o Espírito desceu. Olha que tremendo. O Espírito não respeitou Pedro, não esperou ele terminar de pregar. O Espírito estava nem aí pela homilética, simplesmente desceu. E deixou bem claro para Pedro: Pedro, no meu movimento, não é você quem define quem entra ou quem sai. No meu ambiente, Pedro, qualquer um que eu quiser é cheio. No meu movimento, qualquer um que eu quiser entra. No meu movimento, qualquer um que eu abrir a porta chega. No meu movimento não existem puros e impuros. Quem chegar em mim está puro, porque a pureza flui de mim e atinge a todos. A pergunta que fica aqui é a seguinte: as pessoas, quando são tocadas por você, experimentam o céu ou o inferno? Faz o teste na sua casa. Chama a pessoa que trabalha lá na sua casa, a empregada lá, e fala: se eu te despedir hoje, você vai feliz ou triste? Tem uns que dá aleluia, graças a Deus. Você vai pagar? Se foi, né? As pessoas que você toca sentem o céu ou o inferno? As pessoas que passam pela sua vida saem melhores? Melhor ainda, isso que você chama de vida, se morrer hoje, vale a pena ressuscitar? Se você não existisse, que falta você faria? Se a intimidade com Deus estiver mexendo na sua alma, o Espírito vai dizer que você é alguém que o mundo precisa. É alguém, como a Bíblia diz em Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, mas eles existiram aqui, fizeram diferença na história, porque foram curados por Deus, tocados por Deus, sarados por Deus, e santificavam tudo o que tocavam, sacralizavam a vida. Deus procura de homens e mulheres hoje para sacralizarem a vida. O texto de Atos 10:34 põe na boca do relutante Pedro uma frase tremenda. Olha o que Pedro diz em Atos 10:34: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha o que Pedro está dizendo: agora eu tenho que sair do centro, porque o Espírito Santo resolveu abraçar gente que eu não abraçaria. O Espírito Santo se moveu para gente que eu não me moveria. O Espírito Santo é melhor do que eu. Quando eu saio do centro, eu entendo que o Espírito Santo pode agir em qualquer um aqui hoje. É por isso que a sua fé aqui não deve estar em mim, porque hoje eu estou pregando, amanhã eu posso estar desviado, dando escândalo para o Evangelho, mas se a sua fé estiver para além de mim, ela vai estar num Cristo que nunca muda, nunca sofre sombra de variação, permanece o mesmo eternamente, porque Ele é o Senhor e nada pode atingir Ele. Então, para ficar gravado na sua mente, efeitos da verdadeira intimidade com Deus: primeiro, ela cura a alma; segundo, ela descentraliza, tira você do foco. Terceiro efeito, dá uma olhada no que diz Efésios. Abre a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas que Paulo escreve na prisão, Efésios capítulo 4. Olha o que diz os versículos 14 a 16. É o terceiro efeito que a gente vai ver aqui hoje da verdadeira intimidade com Deus. Efésios capítulo 4, versículos 14, 15 e 16 diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele
todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha o que Paulo está dizendo. Terceiro efeito da verdadeira intimidade com Deus: unidade perfeita. A igreja que é íntima de Deus, uma igreja unida. A verdadeira intimidade nos leva à unidade. Sabe por quê? Porque a unidade foi o tema central da oração de Jesus para os seus discípulos em João 17, para que todos sejam um. Agora o problema da unidade, sabe qual é? É que nós temos sempre a tentação de que as pessoas sejam como a gente, nunca que nós sejamos todos participantes da mesma graça que é Cristo. É sempre eu como modelo, e eu não posso ser o modelo da igreja, o modelo é Cristo. Escuta isso daqui, ó. Unidade é mais do que uniformidade. Parecer igual é diferente de ser um. Sabe o que é uniformidade? Exército, todo mundo igual, com a mesma roupa, marchando igual, na mesma hora. Unidade é quando todo mundo, ainda que diferente, é a mesma essência, a mesma alegria, o mesmo jeito de ser. É diferente. Nós temos hoje em muitas igrejas uma espécie de unidade em série, espiritualidade em série. Você conhece um, conhece todos. Já viu igreja que os caras falam do mesmo jeito? Não é? Igualzinho, a mesma coisa, até a língua estranha na mesma hora. São robozinhos da fé, pré-fabricados para funcionar de acordo com o que toca a música, né? É o samba de uma nota só, mesma coisa, mesma essência, tudo igual. Você já viu gente que você passa anos, quando você volta, está do mesmo jeito, prendedor da gravata na mesma altura, não é? Sentando no mesmo banco, no mesmo lugar. A vida não muda, coisa estranha, o mundo dá voltas e ele parado. Não é esquisito? Unidade não tem a ver com o quanto eu consigo parecer com alguém, é o quanto eu sou como Cristo. Se Cristo está em mim, vai gerar o caráter dele em mim, em você, no irmão, na irmã. E quando o mundo olha para nós, só enxerga um corpo e o cabeça, Cristo. Então o mundo entende que essa igreja é uma igreja íntima de Deus. Ela tem Cristo. Paulo diz aos Efésios que todo o corpo ajustado e unido cresce. Ou seja, quem mergulha numa verdadeira intimidade com Deus aprende a dádiva da unidade, porque ele sabe que tudo que ele faz aqui é pelo mesmo Espírito e pela mesma graça. É o que está acontecendo agora aqui, ó. Nós estamos lendo a mesma palavra, você ouvindo a mesma pregação na voz do mesmo homem, com gente completamente diferente, mas o mesmo Espírito produz os mesmos efeitos na mente e no coração de cada um, porque a gente está indo para o mesmo céu, debaixo da mesma graça e na mesma palavra. É o Espírito que trabalha a graça da unidade em nós. É simples assim. Uma igreja desunida, sabe o que ela é? Uma afronta ao Evangelho. Uma igreja desunida é uma toca de feras, é um ambiente de fofocas intermináveis, de invejas, de mordeduras malignas. Uma igreja sem unidade é um desfile de moda insuportável. Uma igreja sem unidade é uma guerra violenta por poder. Uma igreja sem unidade é um metido tentando engolir o outro. Almoce seu vizinho antes que ele jante você. Mas uma igreja unida é um ambiente onde todo mundo desaparece. Aí o pecador entra aqui, não enxerga nem eu nem você, mas procura e acha Cristo em todos os lugares. Ele encontra Cristo no abraço do irmão, no aperto de mão da irmã, no abraço do amigo, na criança, e Jesus em todos os ambientes, porque ele percebeu que essa igreja não é um ambiente de gente disputando espaço, é um ambiente onde Cristo já preencheu tudo. Ele preencheu todas as coisas. A unidade que nasce da intimidade não é egoísta, todo mundo parecendo comigo. Ela é cristocêntrica, todo mundo parecendo com Jesus. É a quebra da idolatria do ego. Quando essa intimidade é verdadeira, a unidade, sabe o que ela faz? Convite ao mergulho. Dá vontade de congregar numa igreja onde a gente é unido. Sabe por que a gente sempre gosta da igreja na primeira impressão? Porque na primeira impressão toda a igreja passa a mensagem de que ela é unida. Primeiro que já começa com uma frase maravilhosa que a gente fala muito aqui, né? Essa igreja ama você, não me ama. Para me amar vai um tempo. E geralmente, dependendo do acordo que você tiver comigo, você vai não gostar de mim. A tendência é essa. Você me ama porque a graça produz isso em nós. Nós falamos isso porque acreditamos que quando você conviver com a gente, a graça vai fazer você nos amar e a gente é você. Por isso que a gente é escravo da primeira impressão. Porque é bonito na primeira impressão. Primeira vez que você chega na igreja, todo mundo te recebe, te abraça. Você é bonito, você é o cara, você canta bem. Aí você começa a congregar lá, o povo já começa a reclamar, falar que sua esposa é chata, que você é metido. É ou não é? E o tempo vai passando e a gente vai percebendo que são essas coisas que fazem a graça do viver. Quer ver uma coisa? As melhores lembranças da infância são das nossas brigas com os irmãos, de irmão usando roupa que a gente não deixava. É ou não é?
de crises em casa, dessas pequenas coisinhas que fazem a vida fazer sentido, pulsar. Fala a verdade, você não se sentia até mais alegre quando você estava doente e toda a atenção da casa era para você? Lembra? Você ficava doentinho assim, aí sua mãe, seus irmãos, pai, aquela coisa, você fala, é tão legal ficar doente, né? Que todas as atenções são voltadas para a gente. A gente gosta disso, faz parte do nosso movimento. Toda a igreja de unidade é um convite ao mergulho. Agora eu queria que você olhasse para mim, porque eu vou te dizer uma coisa que é muito séria. E que para mim, é a coisa mais extraordinária que eu tinha para te dizer aqui essa noite. Toda vez que você vê na igreja alguém falar de intimidade, inevitavelmente vão levar você para Ezequiel 47, não é? Mergulhe nas águas do rio, as águas estão no tornozelo, estão no jeito. Lembra disso? E você vai escutar o tempo todo mundo falando, mergulhe no rio. Mas eu quero te mostrar outra coisa aqui hoje, outro ângulo. Você precisa ler Ezequiel 47 à luz do Evangelho. E você só faz isso em João 7,38, quando Jesus diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, para quem é íntimo de Deus, você é o rio. Você convida as pessoas para mergulhar em você. É você quem molha, é você quem dá. É você que é o rio. Você não mergulha nele, as pessoas mergulham em você. Você é o rio. O Espírito produz em você outra intimidade. Uma intimidade verdadeira, genuína, profunda, que convida as pessoas a mergulharem no íntimo da sua alma. Quando isso acontece, sabe o que gera em nós? Uma igreja capaz de entender que agora que eu sou o rio, ninguém vai ficar seco do meu lado. Eu vou irrigar terras áridas. Agora que eu sou o rio, vai ter fruto na vida de todo mundo, porque eu vou dar água para as raízes. Agora que eu sou o rio, ninguém morre de sede do meu lado. É proibido alguém morrer de sede perto de mim. Eu sou o rio, vai fluir a água e matar a sede de todo mundo. Eu sou o rio, o Espírito está em mim. A intimidade genuína curou a minha alma. Eu saí do centro. E a partir de agora, eu estou absolutamente livre para ser esse rio de Deus. Uno com você. O que é um rio? A unidade de todas as pequenas gotas. Você está aqui hoje porque uma pequena gota do rio da graça de Deus é isso que você é. Fica de pé, por favor. Eu quero terminar essa mensagem como terminei todas as outras. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Quando a alma é curada, quando as nossas preocupações são transformadas e equilibradas, quando as nossas relações são santificadas, só pode haver um resultado: adoração. Quando você é tocado por Deus, a intimidade é genuína, sabe o que você faz? Você adora. Quando você tem intimidade genuína com Deus, sabe o que acontece com a sua vida? Você adora. Quando a sua alma é curada, você adora. Quando você sai do centro, você adora. Em unidade, a igreja adora. Não tem nada mais tremendo do que a adoração que produz de um coração grato. Agradeça a Deus hoje. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua alma curada aqui essa noite. Hoje Jesus curou a sua alma. Hoje você já não precisa de remédio para dormir. A alma é curada, é sarada. Um rio de água viva flui na alma. E na unidade da igreja a gente adora. A adoração que flui da unidade é a mais tremenda que pode existir. A adoração que flui da unidade faz todo mundo cantar no mesmo ritmo, na mesma harmonia, sentindo a mesma graça, a mesma glória que brota do Pai. Adore, adore, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelos seus sonhos. Agradeça a Deus hoje pela sua alma curada. A sua alma sarada, ela pode emitir os mais tremendos louvores a Deus. Existe cura para a alma que está perto de Deus. Intimidade genuína produz efeitos genuínos, transformadores. A alma é curada. Você sai do centro. Você é uno com o seu irmão. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela graça que flui sobre nós. Gera em nós, Senhor, essa intimidade profunda.
capaz de curar a nossa alma, capaz de nos tirar do centro, do foco, de nos fazer unidos no mesmo propósito, as mesmas juntas do mesmo corpo, cuja cabeça é o Senhor. Que a gente saia daqui hoje transformados, alimentados pela Tua palavra. Meu limite, Senhor, meu limite é o canal auditivo, eu chego até aí, mas a Tua palavra vai, ela é ilimitada, ela entra na alma, ela vai na mente, ela preenche os buracos escuros da vida, ela coloca o que está fora do eixo no centro, ela faz fluir a seiva da graça. Não deixa ninguém se perder aqui, Pai, em nome de Jesus. Adore a Deus.